Fala pessoal, vocês já viram que tem três formas de duplicar uma vista no Revit? Então vem comigo, vamos ver cada uma delas. Eu tenho aqui uma planta baixa, onde eu tenho uma modelagem já de portas e janelas, algumas mobílias, informações sobre o ambiente, cota de nível, cotas, então tem uma planta que tem até uma informação mais completa. Naturalmente, nós clicamos aqui com o botão direito na planta que nós vamos duplicar, acionamos aqui duplicar vistas e vamos em duplicar. Só que o Revit agora ele trouxe toda a modelagem, trouxe também as famílias aqui de componentes. No entanto, as cotas, os textos, os identificadores aqui de ambiente, ele não trouxe, porque são propriedades da vista. Então, quando eu duplicar, simplesmente ir em duplicar, ele vai duplicar todo o objeto modelado, porém, aquilo que é propriedade da vista, ele não vai trazer nessa nova cópia. Isso é muito útil porque agora eu preciso, às vezes, trabalhar somente com a parte de paginação. Não preciso ficar deletando as cotas, os textos, ou até mesmo ocultando. Então ele já traz uma forma de duplicação mais rápida. Agora vou voltar aqui na planta baixa, vou escolher a segunda opção. Em duplicar vistas, vou duplicar com detalhamento. Agora ele faz uma cópia fidedigna àquela primeira, inclusive com os elementos de anotações. Como eu falei, essas cotas, cota de nível, são categorias de anotação e são propriedades da vista. Então, se eu deletar nessa vista, vejam que eu estou aqui, ó, planta baixa, cópia 2. Se eu deletar nessa vista esses elementos de informação, lá na planta baixa, no original, ele vai permanecer, porque agora está vinculado à vista, nesse caso, a essa nova vista que eu acabei de copiar. Então, isso é muito útil quando eu quero apagar apenas algumas informações. Digamos que eu quero deixar um pouco mais limpo, deixar sem as cotas de nível, mas manter as cotas principais. Então eu duplico ela com detalhamento e deleto apenas aquela informação que eu não preciso. E tem uma terceira que é pouco utilizada. Vou voltar aqui na planta baixa, que eu vou clicar com o botão direito, duplicar vistas, e vir aqui em duplicar como dependente. Então quando eu crio essa nova planta, vejam que até no navegador de projetos aqui ele já altera. Ele já ficou aqui como uma dependência dessa primeira planta. Quando que eu utilizo isso? Quando eu tenho um projeto muito extenso e às vezes eu quero focar apenas em uma área. Então, quando eu duplico com o dependente, vejam que ele já habilita aqui, ó, uma faixa de vista e aí eu consigo recortar aqui, ó. Consigo fazer esse recorte e mostrar apenas um ambiente ou algum setor, enfim, depende muito de cada projeto. Mas nesse caso eu deixei só o banheiro. Como é uma vista dependente dessa primeira, qualquer alteração que eu fizer nela ou nessa daqui, ela vai alterar nessa independente também. Todas as informações, então, inclusive as características de anotação. Então, se eu deletar, por exemplo, aqui é uma categoria de anotação. Se eu deletar aqui, ele vai deletar lá na planta baixa, certo? Se eu deletar aqui, por exemplo, eu estou em planta baixa, deletar aqui uma categoria de anotação, WC social, quando eu voltar na planta dependente, ele também apagou. E vejam que como eu estava selecionado lá na planta baixa esse identificador de ambiente, quando eu venho para cá ele manteve selecionado. Então qualquer alteração que eu fizer em uma delas, por elas estarem independentes, ela vai sim fazer na parte dependente. Quando eu tenho um projeto muito extenso, eu crio várias plantas como dependente e trabalho na principal, que eu sei que amanhã depois, quando eu for montar uma prancha, puxar essa vista dependente, ela vai estar certinha. Agora fiquem atentos ao seguinte, como eu dupliquei, vou pegar essa planta baixa cópia 2. Todo projeto modelado, se eu fizer qualquer alteração aqui, ele vai alterar em todas as vistas. Então, vou deletar essa porta principal. Vejam que na planta baixa cópia 1 ele também deletou. Na planta baixa com dependentes não vamos enxergar porque nós fizemos aqui essa vista apenas do banheiro, mas na planta baixa principal ele também deletou. Então são algumas informações só que são de propriedades da vista que não vão interferir nas cópias. Agora, objetos modelados, sim, ele vai interferir. Então vou deletar esses componentes como aqui a TV e esse rack. Deletei. Nas outras vistas ele também será deletado. Então eu preciso me atentar apenas a esse detalhe. Então, só para fecharmos esse vídeo, tudo aquilo que eu dupliquei, que pertence a vamos supor, algo da vista, ele é uma categoria de vista, esse sim eu consigo deletar e apagar das outras cópias, que não vai interferir em nada no original. Agora, elementos modelados, elementos inseridos, como uma massa, como um móvel,
tudo isso ele vai interferir em todas as outras vistas. Então espero que vocês tenham entendido essas 3 formas de duplicação. Escolha qual fica mais adequado ao seu projeto e até o próximo vídeo. Um abraço!